Bom, eu vou falar sobre o sistema reprodutor. Vou falar sobre as visões embriológicas, anatômicas e fisiológicas de cada um deles. Vou começar falando sobre a visão embriológica. Entre a quinta e a sexta semana se dá o desenvolvimento dos ductos genitais, com a influência dos hormônios. Nesse período, o sistema genital ao feto ainda não está definido, isto é, nem o masculino e nem o feminino. O mesonéfrico masculino, o hormônio testosterona, estimula a formação e as células de Sertoli, que inibe o paramesonéfrico, que se originam-se pelos ductos deferentes, o ducto do epidídimo, ducto deferente e a vesícula seminal. O paramesonéfrico ou Müller feminino, a produção da testosterona nos ductos diminui e, portanto, não há substância que inibe, que se dão a origem pelas tubas uterinas e o primórdio útero-vaginal. Formação embriológica. O endoderme, o mesoderme e o ectoderme. No endoderme masculino é a próstata, no feminino é o útero e as tubas uterinas. O mesoderme masculino é os testículos, no feminino são os ovários. O ectoderme masculino é a pênis e a uretra, no feminino é a vagina e o colo uterino. Aqui temos um esquema sobre a forma masculina na visão anatômica. Olha, aqui é a bexiga, aqui é o canal deferente, aqui é o pênis, aqui é o testículo, aqui é o escroto, epidídimo, uretra, uréter, o reto, vesícula seminal, a próstata e o ânus. Vou falar agora sobre a visão anatômica. Na forma masculina. Os órgãos são os testículos, o epidídimo, o canal deferente e a vesícula seminal. E eu vou falar sobre as suas características e as principais funções de cada uma delas. Testículos, duas gônadas de forma oval, onde ocorre a produção de espermatozoides e também a produção de testosterona, no hormônio sexual masculino. O epidídimo, canal alongado, onde ocorre a maturação dos espermatozoides. Além disso, este ducto também armazena os espermatozoides e conduzem ao ducto deferente através do movimento peristálticos. Canal deferente. Tubos finos e longos. Tem a função de armazenar os espermatozoides e de transportá-los em direção à uretra. Além disso, ela ainda é responsável por reabsorver aqueles espermatozoides que não foram expelidos. Vesícula seminal. São glândulas responsáveis por secretar um fluido que tem a função de neutralizar a acidez da uretra masculina e da vagina, para que desta forma os espermatozoides não sejam neutralizados. A próstata. Glândula masculina de tamanho similar a uma bola de golfe. É através da próstata que é secretado um líquido leitoso que possui aproximadamente 25% de sêmen. A uretra. Canal condutor no aspecto da reprodução. Possui a função de conduzir e expelir o esperma durante o processo de ejaculação. O pênis. É através do pênis, a uretra, que o sêmen é expelido, além de servir de canal para a ejaculação, é através deste órgão que a urina também é expelida. Aqui temos um esquema da forma feminina na visão anatômica. Como podemos ver, aqui são as tubas uterinas, o útero, os ovos, o colo do útero, o orifício interno, o orifício externo, a vagina e os lábios menores. Forma feminina na visão anatômica. Os órgãos são os ovários, as tubas uterinas, o útero, a vagina e a vulva. Vou falar as características e as principais funções de cada uma delas. Os ovários. Tamanho de uma amêndoa, onde ocorre a produção de hormônios sexuais, estrogênio e progesterona, e o ovócito secundários. As tubas uterinas. Um tubo que conduz o óvulo até o útero e onde ocorre a fecundação.
O útero, órgão oco e onde se fixará o óvulo fertilizado e ocorrerá o desenvolvimento do embrião. A vagina, tubo músculo membranáceo, onde os espermatozoides são introduzidos no sistema reprodutor feminino. A vulva, composta pelos grandes e pequenos lábios, pela abertura da uretra e pelo clítoris. Vou começar falando agora sobre a visão fisiológica de cada um deles. A masculina. A glândula é a hipófise. O hormônio é o FSH e o LH. O órgão-alvo são os testículos. E as suas principais ações, que ela estimula a produção de testosteronas pelas células de Leydig e controla a produção de espermatozoides. Os diversos que estimulam o aparecimento dos caracteres sexuais secundários. A glândula testículo, o hormônio testosterona e o órgão-alvo do sistema reprodutor, que induz o amadurecimento dos órgãos genitais, promove o impulso sexual e controla a produção de espermatozoides. Vou começar a falar agora sobre o feminino. A glândula hipófise, o hormônio é o FSH e o órgão-alvo são os ovários. Suas principais ações é a causa da proliferação das células foliculares ovarianas e estimula a secreção de estrogênio, levando as cavidades foliculares a desenvolverem e a crescerem. Já o hormônio LH aumenta ainda mais a secreção das células foliculares, estimulando a ovulação. A glândula dos ovários, o hormônio é o estrogênio e a progesterona, o órgão é os diversos, que estimula o aparecimento dos caráteres sexuais secundários. O sistema reprodutor, em suas principais ações, que relacionam com a preparação do útero para a aceitação do embrião e a preparação das mamas para a secreção da láctea. Vou falar um pouquinho sobre a gametogênese, a formação dos gametas. Nos homens, o início é na puberdade, até o fim da vida. Nas mulheres, o início é na primeira menstruação, até a menopausa. Quando o homem está excitado sexualmente, seu pênis fica ereto e rígido, permitindo sua entrada na vagina, e desta forma o pênis é responsável pela condução do sêmen ao sistema genital feminino. A ereção ocorre pela grande irrigação sanguínea que há nos tecidos cavernosos, esponjosos, resultado da estimulação sexual. Na ejaculação, os espermatozoides se conduzem até a extremidade peniana, graças a contrações que o epidídimo, ductus e uretra secretam. Vou falar sobre o ciclo menstrual, na fase folicular. No primeiro dia do ciclo do endométrio bem desenvolvido, espesso e vascularizado, começa a descamar e leva à menstruação. A hipófise aumenta a produção de hormônio folicular estimulante, que é o FSH, que estimula os folículos dos ovários. Na presença do FSH, os folículos se desenvolvem, crescem e amadurecem. Estes folículos começam a produzir estrogênio. A alta concentração de estrogênio estimula a secreção do hormônio luteinizante do LH pela hipófise, estimula o crescimento do endométrio. Ovulação. Alta concentração de LH estimula a ovulação. Na fase lútea, sob a influência do LH, começa a formar o corpo lúteo do folículo ovariano. Corpo lúteo inicia a produção de progesterona. O aumento da progesterona inibe a produção de LH e no útero interrompe a proliferação do endométrio. Na fase lútea, o óvulo não foi fecundado e a queda do LH faz com que o corpo lúteo comece a evoluir, provocando a redução de progesterona e o estrogênio. Sem os hormônios, a grossa parede do endométrio começa a descamar, que se caracteriza a menstruação, reiniciando um ciclo na fase folicular. Aqui temos um esquema sobre o ciclo menstrual, como que ele funciona.
Bom, é isso. O sistema reprodutor é basicamente isso.